Sabe, a vida, por mais breve que ela seja, ela pode ser gigante. E essa grandeza toda, ela vem de uma escolha bem específica. A de se dedicar a enxergar o ser humano, onde a sociedade muitas vezes só consegue ver uma massa, um bando, o caos. É nesse campo de batalha que a nossa conversa de hoje acontece. O tema é esse, a luta entre a humanização e a hipocrisia. Uma briga que, como a gente vai ver, não define só o jeito que a gente vive, mas quem a gente realmente é. Uma luta existencial no sentido mais profundo da palavra. E olha, só para deixar claro desde o início, toda essa análise é fundamentada no trabalho e nas aulas do filósofo contemporâneo Professor Ferreira. As informações passaram por um crivo cuidadoso, com fontes confiáveis, como artigos sobre Albert Camus na revista Oeste Geral e os próprios apontamentos do professor. Com essa base sólida, a gente pode começar a investigar. Para a gente entender a urgência dessa luta, primeiro a gente precisa ter coragem de olhar para a realidade. Uma realidade que com muita frequência se mostra, bem, profundamente desumana. Ouve só essa descrição do professor Ferreira sobre os lugares onde os marginalizados vivem. Ele não está falando só de pobreza. Ele fala em cenário de guerra, um ambiente onde a dignidade humana é simplesmente arrancada e onde doenças como sarna, sífilis, tuberculose se espalham. É exatamente nesse campo de batalha que a nossa discussão começa. Esse quadro, que veio direto das anotações do professor, ajuda a gente a definir os termos centrais desse conflito. Vamos dar uma olhada nesses conceitos porque eles são a base de tudo que a gente vai conversar. De um lado, a gente tem a humanização, que é a capacidade, que parece simples, mas é raríssima, de tratar as pessoas como seres humanos. E do outro, a hipocrisia institucional, um conceito afiado do professor Ferreira. Ele chama de inversão de finalidade. Pensa assim, uma instituição é criada para proteger, mas na prática ela acaba causando mais dano, muitas vezes para esconder seus próprios erros. E no meio desse fogo cruzado, a gente encontra aqueles que são chamados de bichos. É um termo forte, eu sei, mas é preciso. Ele se refere a aqueles seres humanos que foram tão rejeitados, tão desumanizados, que a sociedade simplesmente parou de enxergar que ali existe uma pessoa. É contra essa brutalidade que a filosofia oferece uma arma. E que arma é essa? É a resposta existencialista. Uma filosofia que não foge do caos. Pelo contrário, ela ensina a gente a encontrar sentido através dele. Não é uma filosofia de desespero, não. É uma filosofia de ação, de uma rebeldia muito profunda. E para guiar a gente, ninguém melhor que o filósofo Albert Camus. A ideia dele é poderosa. Num mundo que parece absurdo, sem um sentido já pronto, a nossa própria existência pode se tornar o maior ato de rebeldia. Liberdade não é algo que a gente ganha, é algo que a gente conquista, a cada escolha, a cada momento. Mas como é essa rebeldia na prática, no dia a dia? Não se trata de grandes revoluções, não. São pequenos atos conscientes. É assumir a bronca da própria vida. É agir e escolher, mesmo quando tudo parece não fazer sentido. É questionar os papéis que a sociedade empurra pra gente. É construir seus próprios valores, sem ficar esperando a aprovação dos outros. E talvez o mais difícil, proteger aquilo que nos faz únicos contra a pressão para todo mundo ser igual. Então o ponto central é esse. O existencialismo é a coragem de empurrar a sua própria pedra, igual ao mito de Sísifo. A tarefa pode até parecer inútil para o mundo lá fora, mas é nesse esforço contínuo que a gente encontra nosso propósito. Não importa se a gente tem 100 anos ou 7 meses de vida, o que importa é a intensidade com que a gente empurra essa pedra. Mas essa filosofia toda não fica só nos livros, né? Vamos ver como essa rebeldia se parece na vida real, na vida de alguém que viveu essa luta com uma intensidade impressionante. Deixa eu contar a história do Dr. Marcelo Clemente. Uma vida curta, mas gigantesca. Filho de pais humildes, passou em medicina na USP com 20 anos. Estudou como poucos e nos seus últimos 7 meses de vida, ele exerceu a medicina não como uma profissão, mas como um verdadeiro ato de rebeldia existencial. Ele foi exatamente aonde ninguém queria ir. E tem um caso que ilustra isso perfeitamente. Uma gestante em crise, com dores terríveis, num ponto em que a medicina tradicional parecia não ter mais o que fazer. E o que o Dr. Marcelo fez? Quando a técnica falhou, ele usou algo muito mais poderoso. O que ele chamava de tecnologia do afeto. Ele não usou só remédios, ele ofereceu atenção, carinho, o toque humano, um abraço que acalmou a mãe e o bebê. E isso mostra uma coisa genial. O afeto não é uma coisa vaga, etérea. Nas mãos de quem se importa de verdade, ele se torna um instrumento de altíssima precisão.
Ele cura onde a técnica sozinha não alcança. Agora, a questão volta para a gente. Como é que nós podemos empurrar a nossa própria pedra? Como a gente trava essa luta no nosso dia a dia? A metáfora usada pelo professor Ferreira aqui é perfeita. Um extintor vazio não apaga fogo. Não adianta ter toda a boa vontade do mundo para lutar contra a injustiça, contra a desumanização, se a gente não estiver preparado. Se o nosso extintor estiver vazio, a gente vai ser só mais uma vítima do incêndio. E o processo de encher o nosso extintor tem 3 passos. Primeiro, a capacitação. É estudar, é aprender, é adquirir as ferramentas certas. Segundo, a luta. É usar tudo isso para desafiar o sistema, para ir aonde é difícil. E terceiro, e talvez o mais crucial, é a disponibilidade. Não basta ter o conhecimento, é preciso se colocar genuinamente a serviço de quem precisa. Porque o objetivo final dessa luta toda, dessa rebeldia existencial, é exatamente este: resgatar a essência de cada pessoa. É usar o nosso extintor cheio para apagar as chamas da indiferença e lembrar o mundo que por baixo de toda a cinza existe um ser humano. E assim a gente volta à imagem que resume toda essa jornada. Empurrar a pedra não é uma maldição. Quando a gente está preparado, com o extintor do conhecimento nas costas, e quando o nosso esforço é movido pelo afeto, a pedra começa a brilhar. O fardo da hipocrisia se transforma em propósito. O esforço vira algo sagrado. A luta pela humanidade nos dá asas. E eu termino com uma pergunta para a gente refletir. Diante de tudo isso, empurrar a própria pedra, encarar as dificuldades da vida com propósito e com essa rebeldia, isso é uma punição? Ou é, na verdade, a maior e mais autêntica forma de liberdade que a gente pode alcançar? Toda esta nossa análise foi construída a partir das fontes que estão aí na tela. Agradeço a companhia nesta reflexão e espero que ela continue a ecoar. Até a próxima!